Alunos e alunas do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 16 de setembro de 2020, irei fazer a correção da atividade número 1 do terceiro ciclo, que tem como tema a Revolução Industrial. Quero que você, neste momento, pegue o seu material de estudo para fazer as devidas anotações, o qual facilitará para vocês no momento que formos fazer nossas avaliações e atividades. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está disponível no grupo de estudo de vocês. Vamos então à nossa primeira questão. E ela diz o seguinte: um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização da Inglaterra no século XVIII foi. Qual fator que contribuiu aí para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII? Qual fator foi esse? Se você marcou a letra A, você acertou. A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. E antes de prosseguirmos para a segunda questão, eu quero que vocês acompanhem comigo um trecho que eu vou ler para vocês sobre a Revolução Industrial, que é de extrema importância. Veja bem. A primeira nação a se industrializar foi a Inglaterra, que reuniu condições favoráveis e utilizou os capitais acumulados durante a Revolução Comercial para investir no setor de transformação. Os grandes proprietários também colaboraram, pois, ao cercarem suas serras, inclusive as comunais de uso comum, arruinaram os pequenos proprietários. Também os substituírem a lavoura pela pecuária, criação de ovelhas, liberaram mão de obra cujo excedente se deslocou para cidades onde se constituiu nos futuros trabalhadores fabris. Por outro lado, devido ao crescimento populacional em escala mundial, houve aumento da procura por mercadoria para atender às necessidades de consumo, o que estimulou a produção e a produtividade. A solução foi a invenção e o uso de máquinas, tanto na lavoura como nas manufaturas. Certamente, as invenções industriais não surgiram por acaso, mas da necessidade de se aumentar a produção e diminuir os custos, proporcionando maiores lucros ao empresário. Bom, alunos, a gente verifica aqui que, de fato, a Inglaterra foi a pioneira da grande revolução industrial, que foi aquele momento que foi substituído a manufatura pela maquinofatura. E isso foi uma grande revolução no final do século XVIII e início do século XIX. E isso abalou completamente o nosso mundo. Por quê? Porque as máquinas estavam substituindo as mãos. Justamente por quê? Porque com o aparecimento, com o surgimento das máquinas, o lucro poderia ser maior, porque a produção ia aumentar. Então, é de extrema importância o processo da Revolução Industrial, que teve como país pioneiro a Inglaterra, correto? Vamos então para a nossa questão número 2. E a questão número 2, alunos, ela diz o seguinte: olha só. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Então aqui requer que você tenha conhecimento
no país que foi pioneiro, que foi o primeiro a fazer a grande revolução industrial. Olha só a pergunta. Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é qual? Hã? Você acertou. Se você marcou a letra D, Inglaterra, parabéns. Inglaterra, como eu já disse anteriormente, foi o pioneiro aí na Revolução Industrial. Correto? Vamos então para a questão número 3. Olha só. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela, bom, alunos, a inovação tecnológica dentro do sistema fabril, dentro das fábricas, lá na Inglaterra, ela foi importante porque, dentre essas assertivas da letra A, letra E, você deveria escolher aquela que mais aproximasse da alternativa correta, da pergunta. Se você marcou a letra A, você acertou. Parabéns. Olha só o que diz a letra A. Ela foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteriam os trabalhadores às formas autoritárias de disciplina e uma determinada hierarquia. É aqui que nasce o proletariado, que é aquele trabalhador assalariado, né? Que ele vai trabalhar nessas indústrias e, mesmo com toda a precariedade, com os baixos salários, ele vai estar lá produzindo. Mas, de fato, ele estará dando lucro para quem? Para a indústria, para os grandes empresários. Correto? Então, a alternativa correta da número 4 é a letra A. Vamos então à nossa próxima questão, a número 4. Vamos lá. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar. Se você marcou a letra A, você acertou. Olha só o que diz. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Foi como eu expliquei na questão 3. É o momento que vai nascer essa classe social, proletariado, aquele trabalhador assalariado, ele vai aí trabalhar de forma subhumana, de uma forma onde ele vai produzir e ele vai sobreviver apenas com a venda da força do seu trabalho. E em recompensa, ele vai receber um salário, mas um salário que, infelizmente, não dava para ele sobreviver, e muito menos a sua família, né? E muito menos garantir a sobrevivência da família. Então, nunca esqueça, uma camada social que surgiu durante a Revolução Industrial foi a chamada proletariado, que é aquele trabalhador assalariado, correto? Vamos então à nossa questão número 5. E ela diz o seguinte: o novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela, se você marcou a letra B, você acertou. Então foi caracterizado pela realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. É como você trabalhar numa indústria, numa empresa, e ali ter a divisão dos trabalhos, correto? Cada qual faz o que é de ser feito. Cada pessoa tem aí, né, o seu líder, e este líder vai determinar o que é para você fazer. Então, lá durante a Revolução Industrial, no século XVIII, não foi diferente. Por quê? Porque o trabalho ele era dividido nas grandes unidades fabris, nas grandes fábricas, né? E houve, de fato, dentro dessas fábricas, uma intensa divisão dos trabalhos, correto? Vamos então
a questão número 6. Ela diz o seguinte: sobre a Revolução Industrial, vamos analisar cada item para a gente marcar a alternativa correta. 1. Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis. 2. Ocorreu principalmente na Inglaterra, primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, segunda Revolução Industrial. 3. Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com o objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais. Agora, a pergunta: assinale a alternativa mais adequada. Se você marcou a alternativa letra A, você acertou. 1 e 2 estão corretas. O que seria 1? Bom, sobre a Revolução Industrial, ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis e também ocorreu principalmente na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, que foi chamada de segunda Revolução Industrial. E a partir daí só foi modernizando. Ok? Tranquilos? Vamos então à nossa sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: entre as características da segunda Revolução Industrial, podemos citar. Se você marcou a alternativa letra A, você acertou. Concentrou-se na indústria do aço, automobilístico e utilização da eletricidade em larga escala. Então, quando a gente fala das características da segunda Revolução Industrial, a gente sabe que cada etapa da Revolução Industrial foi de modernidade. A primeira Revolução Industrial praticamente foi quando surgiu aí, né, tudo a vapor. A segunda Revolução Industrial praticamente foi quando surgiu aí, né, a indústria do aço, quando surgiu a automobilística, quando surgiu a utilização aí da eletricidade em larga escala. E a terceira Revolução Industrial, inclusive, é a revolução que nós estamos vivendo hoje, que é a tecnologia, né, que cada dia que passa, o homem ele vem produzindo e ele vem aí, através da ciência, criando formas para poder facilitar o trabalho humano, correto? Vamos então à questão número 8. E essa questão número 8, ela diz o seguinte: a industrialização das cidades altera a paisagem. Dentre os problemas que surgem a partir da Revolução Industrial, podemos mencionar. Gente, a Revolução Industrial foi importante? Foi. Mas, assim como teve pontos positivos, também houve pontos negativos. E um dos pontos negativos que a gente analisa foi o quê? Se você marcou a letra C, poluição, você acertou. Por quê? Porque a fumaça que saía das fábricas poluía o meio ambiente. Era necessário também o desmatamento para que pudesse, né, utilizar aí a madeira para, inclusive, acelerar essas máquinas. Então a gente pode dizer que houve um impacto ambiental muito grande. Houve a Revolução Industrial, mas de fato houve um impacto ambiental, onde principalmente a poluição, ela acabou trazendo várias consequências para todos nós. Correto? Então, número 8, letra C, alternativa correta. Vamos então para a questão número 9. E ela diz o seguinte: movimento de trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Sua ação consistia em invadir uma indústria têxtil e promover a destruição das máquinas que produziam as mercadorias. Então era um verdadeiro quebra-quebra. E praticamente esse movimento, ele era contra essas fábricas, essas indústrias, explorar o trabalho aí desses trabalhadores, desses proletariados.
Então esse movimento, que foi chamado de ludista, ele praticamente surgiu aí no princípio da Revolução Industrial e eles invadiam aí essas indústrias têxtil para quebrar os equipamentos, para quebrar as máquinas, e era como uma forma de protesto, né? Então, se você marcou a letra D, você acertou. Esse movimento era chamado de ludista. Era um movimento que entravam nas indústrias têxteis para quebrar máquinas como forma de protesto pela exploração do trabalho humano, correto? Vamos então para a nossa última questão, a questão número 10. Bom, a imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica, a qual faz surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. Uma alteração significativa diz respeito a... Se você marcou a letra B, você acertou. Diz respeito à automação do processo produtivo e à necessidade de mão de obra reduzida, mas qualificada e especializada. Se você analisar essa imagem que eu disponibilizei para vocês na questão número 10, você marca a alternativa correta de cara. Não tem como errar. Uma dica que eu dou para vocês: se um texto vier com charge, se a pergunta vier com charge, vier com imagem, vocês têm que analisar muito bem a imagem ou a charge para vocês responderem. A resposta, muitas das vezes, está dentro da charge, dentro da imagem, correto? Então, o que a gente pode analisar dentro dessa questão número 10 é que, até hoje, né, hoje nós estamos vivenciando a terceira revolução industrial e hoje há aí a necessidade da mão de obra qualificada e especializada. Hoje em dia é muito importante você ter qualificação e especialização. Por quê? Porque o objetivo dessas empresas é reduzir o quê? É praticamente reduzir mão de obra. Por quê? Porque as máquinas, na verdade, estão substituindo aí o trabalho humano. Isso é bom? De certa forma, não. Mas é necessário que nós tenhamos aí foco e objetivo para que nós possamos nos qualificar, fazendo cursos, fazendo aí uma preparação adequada para que a gente possa estar entrando numa empresa onde nós possamos crescer dentro desta empresa, correto? E essa mão de obra especializada é aquela mão de obra que visa você levar lucro para a empresa. Nenhuma empresa, nenhuma indústria quer ter prejuízo. Então, você, eu, somos os mais responsáveis para que a empresa onde eu trabalho, a empresa onde você trabalha, obtenha lucro, correto? Ok? Vamos ficar por aqui então. Se você tiver alguma dúvida, como eu já disse, pode entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.